Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos responder novamente as perguntas feitas pelos nossos inscritos. E aqui no caso, a gente vai responder aquelas perguntas polêmicas envolvendo as estatinas. Então vem comigo nesse vídeo e roda a vinheta. Pessoal, e quem já acompanha esse canal sabe muito bem que nós falamos aqui muito sobre estatinas. E essa medicação, por ser muito prescrita e muito indicada pelos médicos atualmente, então muitas pessoas também podem sentir efeitos colaterais. Isso porque o uso dessa medicação também é por uso prolongado. E para quem navega um pouquinho aí na internet, vai encontrar muitas questões polêmicas envolvendo esta medicação. E consequentemente, nós também percebemos isso muito nos comentários dos vídeos sobre a estatina nesse canal. Tem muita gente questionando o uso, falando a respeito de efeitos colaterais, entre outros assuntos relacionados. Então por isso que eu resolvi fazer este vídeo respondendo essas perguntas polêmicas envolvendo as estatinas. E se esse vídeo chegar a mais de 1000 likes, nós vamos fazer a parte 2. Então já deixa sua pergunta aqui nos comentários. E vamos então para as perguntas. E aqui no caso, pessoal, eu não vou mostrar o nome da pessoa que fez o comentário ou que fez a pergunta, porque eu não quero expor ninguém. Então, basicamente, eu vou mostrar só o comentário ou a pergunta que foi feito. Então, um inscrito no canal comentou: "Isso mesmo, doutor. Nunca mais tomo essas estatinas. Um mito que os laboratórios lançaram para lucrar. Tive dores musculares insuportáveis." E de fato, um dos efeitos colaterais que pode ser mais relacionado com o uso de estatinas são as dores musculares. Mas isso acontece em média em 10% dos pacientes que usam essa medicação. Tem estudos que falam um pouco mais do que isso e tem estudos que falam um pouco menos, mas em média vai ser 10%. Então, ou seja, na maioria das pessoas que forem usar esta medicação, elas não vão ter sintomas relacionados. E eu falo dessa forma também porque nós sabemos que dores musculares, elas são muito comuns na nossa vida e muitas vezes vai ser relacionado com alguma outra coisa que você está fazendo ou alguma mudança na sua rotina do dia a dia ou algum outro problema que está acontecendo no seu corpo. Mas com certeza em alguns casos pode sim então estar relacionado com a medicação e para isso, para você saber disso, você vai precisar passar em consulta com o médico para receber essa avaliação. Mas aproveitando isso, vamos então comentar como pode ser o padrão de dor relacionado com as estatinas. Geralmente, então, essa dor muscular, ela vai acontecer nas primeiras semanas ou no primeiro mês de uso. Ela costuma ser simétrica, ou seja, ela acomete os dois lados do seu corpo, mais na região das coxas, do quadril, dos ombros e dos braços. E depois que você para a medicação, ela pode melhorar em até 4 semanas. E lembrando que nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso e comentando mais a respeito desse padrão de dor muscular relacionado com a estatina. O link vai ficar aqui na tela e na descrição deste vídeo. E vale eu reforçar aqui também que as estatinas, elas são muito bem estabelecidas para uso no mundo atual e ela tem sim a sua indicação, mas não é todo mundo que precisa utilizar essa medicação. A indicação vai de acordo com o seu médico. E um grande abraço para você. E a próxima pergunta, um outro inscrito perguntou: "Dr. Júlio Massal, como é que alguns médicos têm coragem de indicar o uso de simvastatina e outros do segmento quando os senhores médicos sabem que essa história do colesterol é uma falácia? Se fosse verdade, nenhum homem estaria perdendo a sua masculinidade devido a essas drogas que só servem para engordar as ganâncias do laboratório." Bom, e aqui no caso, essa pessoa está comentando no fato das estatinas poderem estar relacionadas com a impotência sexual nos homens. Isso porque nós sabemos que com a redução do colesterol pode haver uma redução na produção de hormônios, incluindo hormônios sexuais. E alguns estudos de fato mostraram que pode sim ter uma redução na produção hormonal. Mas quando a gente coloca isso na prática clínica, não foi observado nem correlacionado a questão de impotência sexual nos homens com o uso de estatinas. Isso porque tem dois
dois pontos aqui muito interessantes para a gente comentar a respeito disso. O primeiro ponto é que a gente não pode resumir a nossa fisiologia numa questão de uma reação só, ou seja, só no bloqueio de uma reação e isso resultar numa impotência sexual. Isso porque essa questão mesmo fisiológica, ela tem vários fatores envolvendo isso. Então, por mais que a gente possa saber que uma determinada reação vai ser reduzida, isso não quer dizer que o efeito final vai acontecer. E por isso que nós temos que fazer então estudos na prática clínica. E o outro ponto importante aqui para a gente comentar também é que a questão da impotência sexual, ela também envolve outros fatores. Por exemplo, muitos pacientes que usam estatinas, eles também estão acima do peso, eles também podem ter diabetes, podem ter pressão alta, podem usar outros tipos de medicação que também pode prejudicar nessa questão. Então tem todos esses fatores envolvidos e a gente então não pode resumir tudo isso a um determinado remédio. Todo esse outro contexto também precisa ser analisado. E quando tudo isso é posto à prova, nós observamos que não tem relação da estatina com a impotência sexual. Então, se você está preocupado neste ponto, você pode ficar mais tranquilo. E lembrando que nós temos vídeo aqui no canal comentando a respeito disso, das estatinas e a impotência sexual. O link vai ficar na tela e na descrição deste vídeo. E um grande abraço para você. Próxima pergunta, um outro inscrito comentou: não tomem ela. Ela acelera a menopausa na mulher e causa impotência sexual nos homens. E novamente, nós vemos aqui as pessoas comentarem a respeito das estatinas causarem impotência sexual e aqui no caso também relacionar ela com a menopausa nas mulheres. E isso também vem daquele fato que a gente comentou anteriormente, pelo fato das estatinas reduzirem a produção de colesterol e isso poder afetar a produção hormonal. E nas mulheres isso então poderia acelerar a menopausa. Mas novamente isso não foi demonstrado nos estudos. Então não existe também essa associação nas mulheres do uso das estatinas acelerar a menopausa. E um grande abraço para você. E a próxima pergunta, um outro inscrito comentou: meu caso foi lapso de memória. Dirigindo de um local, me vi indo para outro, além de outros acontecimentos. Fui ler a bula e bingo. Parei e nunca mais tive. Tô fora dessa droga. E esse comentário aqui é bastante interessante. Vamos entrar em dois pontos aqui então. Na associação do uso de estatinas e causa de demência e na associação de estatina e lapso de memória nos primeiros 30 dias de uso. Bom, no caso da associação com demências, isso também não foi demonstrado pelos estudos. E aqui, em até determinados casos, foi visto até um fator de proteção contra alguns tipos de demências em pacientes indicados. Mas então eu reforço que nesses casos é naqueles pacientes que têm indicação de uso. E para quem quiser saber mais a respeito, nós também temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. O link vai ficar na tela e na descrição do vídeo. E o outro ponto é no caso de acontecimento de lapso de memória nos primeiros 30 dias de uso. Isso foi relatado em alguns pouquíssimos casos, então isso é um efeito colateral muito, mas muito raro. Mas ele pode sim acontecer e essa descrição que o inscrito falou aqui, ela bate muito bem com isso. E esse efeito, geralmente ele vai passar depois que você parar a estatina e ele pode estar relacionado com o uso de estatinas mais lipofílicas, como por exemplo a simvastatina e a atorvastatina, e menos relacionado com as estatinas hidrofílicas, como por exemplo a rosuvastatina. Mas essa troca do tipo de estatina é somente uma sugestão de conduta. E um grande abraço para você. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. E também já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue também lá no Instagram. Feito tudo isso, vamos então continuar com o vídeo. E a próxima pergunta, um outro inscrito perguntou: a simvastatina emagrece? Bom, e nesse caso aqui, algumas pessoas correlacionam o fato da estatina alterar o metabolismo do colesterol, se isso poderia acarretar em emagrecimento. Mas isso não acontece. A estatina não faz você perder ou ganhar peso, nem como efeito principal, nem como efeito colateral. E um grande abraço para você. Próxima pergunta, um outro inscrito
comentou: Dr. Júlio, pelo amor de Deus, se atualize. As estatinas são um veneno, bloqueiam a produção de coenzima Q10, bloqueiam a produção de hormônios sexuais, causam em uma semana perda de memória e a médio prazo causa Alzheimer ou demência senil. Veja o vídeo do Dr. Sérgio Bernardi sobre o assunto. E principalmente, leia o livro O Mito do Colesterol, dos cardiologistas norte-americanos Johnny Baldwin e Stephen Sinatra. E a sua vida e seus conceitos vão mudar completamente. Saudações. Bom, e primeiramente, saudações para você também. E aqui novamente nós vemos as pessoas comentarem a respeito daquele fato da estatina reduzir a produção do colesterol do nosso corpo e isso ser uma função vital para o nosso corpo que não deveria ser atrapalhada. Mas aqui no caso a gente sabe sim que a estatina pode reduzir a produção até de coenzima Q10 no nosso corpo e também ela pode até reduzir um pouco a produção de hormônios, mas o efeito clínico disso não é significativo, sendo que a maioria das pessoas que tomam esta medicação não vão sentir efeitos colaterais relacionados. Já no caso de lapso de memória, nós sabemos sim, por meio de relatos, que pode sim acontecer em raríssimos casos. E nesses casos também, quando se para o uso da estatina, isso acaba. Já no caso da associação de estatinas e demências, isso, como eu já falei antes, não está relacionado. E, em até alguns casos, a estatina pode até ter efeito de proteção contra isso. E eu agradeço pela recomendação do livro e, é claro, eu sempre procuro escutar e ouvir as opiniões de outros colegas. Mas eu reforço que, pelas diretrizes cardiológicas atuais, as estatinas têm sim as suas recomendações e elas vão ser sim indicadas, mas caso a caso. E um grande abraço para você. E a próxima pergunta, um outro inscrito comentou: muitas pessoas não seguem recomendações médicas, ficam se influenciando por palpites, tipo dos vídeos do Dr. Lair Ribeiro, que condena a simvastatina e manda tomar ômega 6, magnésio e outras coisas que não têm comprovação científica para abaixar o colesterol. E simvastatina, sim, esse tem comprovação científica. Depois que tem infarto e problemas sérios de saúde, elas correm para os remédios alopáticos tipo simvastatina e bezafibrato. Correm também para o hospital e largam essa mania de tentar curar tudo com homeopatia. Exemplos de muitas pessoas que já conheci. E infelizmente, isso é sim uma realidade. Infelizmente, tem pessoas que se deixam influenciar por opiniões ou por coisas que escutam por aí e, consequentemente, elas abandonam os tratamentos propostos pelos seus médicos. Isso está totalmente errado. A medicina de qualidade é feita em consulta com o seu médico avaliando você, os seus exames e também propondo a terapia e o acompanhamento clínico. Isso sim é medicina de qualidade. E você não deve abandonar o tratamento do seu médico porque escutou conselhos ou palpites ou viu algum vídeo na internet de alguém indicando uma outra coisa que você nem sabe o que é. E o pior de tudo é que você nem conhece essas pessoas que falam essas coisas. Você até pode se achar mais próximo porque ela está falando o que você quer ouvir. Então, meu conselho mais valioso para tudo isso é que pare de fazer isso. Consulte com o seu médico e siga o tratamento do seu médico. Nesse canal, o intuito desses vídeos são explicativos e orientações. Nós, profissionais de saúde, podemos fazer por meio de vídeos orientações e explicações, mas conduta de qualidade ela é feita após avaliação clínica em consultório. Então, lembre-se muito bem disso. E um grande abraço para você. E a próxima pergunta, um outro inscrito comentou: mesmo tomando simvastatina todos os dias, meu colesterol não reduz abaixo da meta. O que eu faço? E, infelizmente, existem casos sim que mesmo utilizando a medicação em doses ótimas, mesmo assim esses pacientes não conseguem abaixar o colesterol na meta. E a gente sabe que o uso de medicações é a forma mais potente para abaixar o colesterol. Porém, é muito importante também você mudar os seus hábitos de vida. Então você precisa também ajustar a sua alimentação, criar uma rotina de atividade física
e perder o excesso de peso. E isso tudo em conjunto com o uso da medicação, a maioria dos pacientes vão conseguir sim atingir a sua meta. Para quem já conseguiu tudo isso bem ajustado e mesmo assim não conseguiu atingir a sua meta, aí infelizmente nestes casos pode ter sim um componente genético muito forte, que contribui para deixar o seu colesterol mais alto. Mas infelizmente o que nós vemos é que os pacientes eles conseguem sim usar bem a medicação. Porém, na questão de estilo de vida, ele não muda. Ele mantém hábitos alimentares ruins, mantém-se sedentário e com peso acima do preconizado. Então, esses pontos também são muito importantes. Você não pode pensar que somente usando a medicação tudo vai estar certo, que seu colesterol vai conseguir abaixar e tá tudo bem. Esse é um pensamento muito errado que muitos pacientes têm. O mais importante é a mudança dos seus hábitos de vida. Então, sempre reveja isso e tente olhar para aqueles pontos que precisam ser melhorados. E para te ajudar nessa jornada, nós temos diversos vídeos aqui no canal e eu vou deixar aqui uma playlist de alimentos que podem ajudar a reduzir o seu colesterol. O link vai ficar na tela e também aqui na descrição desse vídeo. E é claro, se você já conseguiu ajustar bem a sua alimentação, se você perdeu o seu excesso de peso, se você já tem uma rotina de atividade física regular e usa medicação e mesmo assim o seu colesterol ainda continua alto, nós podemos então cogitar associação de medicações para te ajudar nisso. E só lembrando, gente, que se esse vídeo chegar a mais de 1000 likes, nós vamos fazer a parte 2. Bom, se vocês quiserem uma sugestão de suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui. Aqui eu vou deixar um vídeo de respondendo dúvidas sobre estatinas e aqui eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. E não se esqueçam de deixar seus comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.